Da prova de recuperação da sua? Não, que recuperação. A prova da gente, da próxima semana. Ah, tá. Vamos lá para nossa revisão, né? O Luciano acabou de colocar para gravar. Cadê? Ó, tá até uma onda. Mas é para a foto que tem dele é para dar uma ajudada a, como é que se diz? Para vocês responderem a questão. Não é só ele não, não se preocupe não. Vamos lá, né? Responderam a revisão, eu imagino. A gente hoje aquele mesmo esquema, né? Vocês vocês respondem e aí a gente vai ajustando as respostas. Que foi, Luiz? Luiz, quer falar alguma coisa? Tá. Só que algumas questões. Certo, você respondeu algumas questões, beleza. Então, vamos lá, né? Cite exemplos que evidenciem ou evidenciam, né, as características de um mundo globalizado. O que a gente vê, que a gente sabe que é um mundo globalizado? Julinha, pode começar. Comece por voz, que sua voz é linda. Botei no Word. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume de vocês aqui, que está muito baixo. Pode responder, Julinha. Peraí, que eu escrevi no Word. Perguntas e respostas. Beleza. Todo mundo respondeu essa? Não deu tempo. Não deu tempo, Luiz? Correspondi aos. Aí, quando você saiu, aí não deu tempo. Respondi ontem, ué. Muita coisa para fazer, né? Eu coloquei rede de informações extremamente tecnológicas, exemplo, redes sociais, televisão, formação de blocos econômicos, o que favorece o contato com produtos de diferentes países. Top. Tá certíssimo. Essas características definem, né? Ajudam a definir uma globalização, um processo globalizatório. Né? Algumas características, ele pediu para citar exemplo aí, né? Algumas características são a integração mundial, a tentativa de homogeneização do mundo, né? E tudo isso faz com que, isso que a Júlia falou, faz com que essa homogeneização do mundo ela seja realizada. Então, difusão do idioma inglês, difusão do dólar, blocos econômicos, redes de transporte avançada, né? Rede de comunicação extremamente avançada, principalmente depois da Revolução Técnico-Científica Informacional. Tudo isso nos ajuda a evidenciar as características da globalização. Né? É justamente isso aí. Daniel, eu não entendi o que você quis falar aqui. Daniel, cadê? Daniel, cadê seu áudio, Daniel, para eu ouvir sua voz? O que foi que aconteceu com suas respostas, rapaz? Professor, é o seguinte, eu não estou com o caderno. O caderno está em outro lugar, não está comigo. Beleza. Ótimo, então a gente vai respondendo de acordo com como a gente responderia na prova, né? Sem nada. E aí fica até melhor. É bom para treinar. Cite uma vantagem ou desvantagem do mundo globalizado. Posso ler a minha? Pode. Depois eu gostaria de ouvir alguém outro falando. Vantagens da globalização. Presença de produtos e serviços em todas as partes do mundo. Uso da internet para se comunicar, comprar e vender produtos e serviços.
ganho de competitividade entre os países do globo terrestre. E as desvantagens? Os países mais pobres são marginalizados desse processo. Os países subdesenvolvidos continuam dependentes da tecnologia produtiva das nações do primeiro mundo. Nem todas as pessoas podem comprar produtos e serviços tecnológicos e viajar para outros países por conta das desigualdades sociais. Sim. Isso aí. Muita coisa, né? Você colocou, mas é isso aí mesmo. Vantagem: tecnologia avançada, modo de produção envolvendo muitos países, né? Desvantagem: desigualdade, desagregação, consumismo, tudo isso que a gente vê hoje, né? Todas essas mazelas que a gente vê. E é por isso que a gente diz, né, que comprar, vender longe também pode ser, calma. Na verdade, porque estava uma vantagem e uma desvantagem, então é o suficiente, né? Na verdade, assim, eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que a globalização ela anda junto com a industrialização e com o capitalismo. À medida que um avança, o outro avança também. Os outros, né? Os outros dois, porque são três. Então, quando a gente tem um avanço da globalização, automaticamente a gente tem um avanço do capitalismo. E quando a gente tem um avanço do capitalismo, a gente tem um avanço das desigualdades. Porque vocês aprenderam na primeira prova que o capitalismo um tem e o outro não tem, né? Porque é a propriedade privada. Então, alguns vão ter e outros não vão ter. Então, quanto mais o capitalismo avança, mais essa relação de desigualdade existe. E aí é isso que traz as desvantagens do mundo globalizado. É bom dar uma focada nas desvantagens. Daniel, quer responder essa? Tá bem aí? Ele disse que estava sem um caderno. Não, tranquilo. Eu disse a ele que era bom que ele respondia como treineiro, né? Tipo, respondia sem nada para dar uma treinada. Luiz, você respondeu a terceira? Qual, Luiz? Luiz Carlos. Eu não respondi a terceira, eu só respondi a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. A nona e a décima? Não, também. Tá. Então você vai nos ajudar nas outras questões aí. Mas você tá acompanhando, né? Sim. Ah, beleza. Lembra que quem responde a revisão responde a prova. Otávio, você teve. Eu não me lembro se você veio nas outras aulas, eu acho que não. Você fez essa revisão, velho? Me faltou. Faltou, não foi? Mas, Otávio, alguém passou para você, alguma coisa assim, ou você tá boiando geral aí? Professor, Daniel disse que vai tentar ler a terceira, né? Aham. Acho que tá bom. Vamos lá. Era para estar com a Evelyn aqui, o Luiz Gustavo, né? O José, para dar umas perturbadas. José, eu acho que saiu da escola, que nunca mais veio, nunca mais abriu a aula. Mas vamos lá. Considerando o mundo globalizado, caracteriza o fluxo de capitais e de informações. São dois fluxos diferentes, né? Na mesma resposta. Quem que pode me ajudar aí? Eu coloquei assim, algo assim, eu não lembro da resposta toda. Tudo bem. Fluxos de capitais, eu botei um exemplo de blocos econômicos. Sim. E informações eu botei internet. Algo assim. Ok. Tem um negócio chamado tecnologias de informação e comunicação, né? São as tecnologias, a internet, o rádio, a TV. Basicamente, hoje, né, nós temos um avanço considerável disso, né, desses fluxos de informações. Então, uma característica principal desses fluxos de informações é que
esses fluxos eles estão extremamente acelerados, né? Vamos dar uma olhada aqui na resposta da Júlia. No mundo globalizado em que vivemos hoje, existe um grande fluxo de capital, transações financeiras, como compra e venda de ações de empresas, títulos e moedas. Esse tipo de atividade ocorre a partir de evoluções que aconteceram nos meios da comunicação. O mundo atualmente está interligado por meio de uma complexa rede de comunicação, como telefonia móvel, fixa, satélites, internet, etc. Esses permitem que bilhões de dólares sejam transferidos entre os mais variados países do mundo. Beleza. É difícil você lembrar disso para responder numa prova, né? Mas é isso mesmo, tá certo. Não deixa ele estar certo também. E aí eu queria saber do Luiz Carlos agora, qual o papel dos países do Sul e do Norte? Vamos responder logo essas duas questões no mundo globalizado. Tá, vou responder. 4. Os países do Sul oferecem matéria-prima, mão de obra barata e investimento fiscal para tentar atrair capitais do capitais. Países do Norte. Dos países do Norte, sob de forma de investimento. Só isso. Certo. E a quinta? Então eu coloquei. Norte, controlam a economia mundial, detêm a tecnologia e concentram as redes das grandes empresas transnacionais. Certo, beleza, é isso mesmo, certinho. Gente, vocês, quando eu falo assim, vocês conseguem entender se está certo, se está errado aquilo que vocês responderam? Sim. Conseguem, né? Porque às vezes eu fico boiando aqui sem saber se vocês estão fazendo as correções aí. Então, vamos lá. Papel, como funciona a nova divisão internacional do trabalho. Primeiro, a gente entende o que é uma divisão internacional do trabalho. O que ela diz basicamente? Que um grupo de países faz uma coisa e um grupo de países faz outra. Por isso que se chama divisão do trabalho. Cada um faz uma coisinha, beleza? Antigamente, os países do Sul, né, os países pobres, eles somente forneciam mão de obra barata e matéria-prima, e os produtos eram industrializados nos países do Norte. Isso, um exemplo disso ali na primeira Revolução Industrial, ali século 17, 18, que as indústrias elas estavam centralizadas na Inglaterra, e aí depois a gente tem a segunda Revolução Industrial já no século 19, quando a gente vai ter o espalhamento dessas indústrias, dessas máquinas, para outros países também do norte, né? Então, antigamente era assim, a indústria, ela ficava somente nos países ricos. Hoje, o que é que acontece? As indústrias viraram empresas. E essas empresas, elas se chamam empresas transnacionais. A sede delas fica no norte, mas ele leva as filiais para o sul e produz no sul, né? Então, os países do sul hoje, eles não apenas somente fornecem mão de obra barata e matéria-prima, eles continuam fazendo isso, mas eles também fornecem incentivos fiscais e território ali para poder aquelas empresas elas lucrarem e explorarem esse território. E aí os países do norte mandam essas empresas fazem isso e depois trazem o capital de volta. Exemplos, temos vários, né? A McDonald's, as fábricas de carro, as montadoras de carro, né? As empresas de comércio em geral. Então, o que acontece? Essas empresas mandam as suas filiais para os países pobres para explorar a matéria-prima que tem lá, a mão de obra barata que tem lá, e para explorar o território que tem lá. E quando eu falo território, eu estou falando também de meio ambiente. Não sei se vocês conseguem associar isso, porque se eu tenho uma fábrica, sei lá, uma fábrica de carro aqui em Sergipe, né? Essa fábrica de carro vai poluir o ambiente, vai poluir o rio, vai poluir o ar. Então, o lugar que vai ficar poluído é aqui, não é lá, né? Não é lá na Alemanha, no caso da Ford, né?
Então, funciona assim, né? Não é na França, no caso da Renault. O que fica com os países ricos? Somente o dinheiro, porque a sede das empresas está lá. Então, no final das contas, todo o dinheiro vai ser levado para a sede, e a sede fica nesses países ricos. Então, continua aquela relação de países pobres ficando mais pobres e países ricos ficando mais ricos, né? Como diz aquela música, né? O de cima sobe e o de baixo desce, né? Continua assim, da mesma forma. A única coisa que mudou é essa relação, principalmente industrial. Beleza? Vamos ver se vocês... Meu filho está acordando, mas minha esposa está lá com ele. Acho que é porque ele me ouviu. Ele me ouve e acorda. Sim. Yeah. Pronto. Quarta e quinta questão já foram respondidas, né? A gente já meio que respondeu as duas questões juntas. Vai ser bom vocês analisarem sempre de uma forma junta. Eu coloquei de forma separada para vocês procurarem, conseguirem procurar de formas individuais, mas essa análise sempre é feita de forma junta. Beleza? Sexta questão. Com a revolução técnico-científica e informacional, temos a extinção e o surgimento de algumas profissões. Calma, quer responder essa? Fale um pouco sobre. A sexta questão, calma. Para colocar na prova essas respostas é um pouco complicado, mas é muito grande também, né? Isso é verdade. Você tem que aprender a sistematizar isso. Você aprende a sistematizar isso para você não precisar estar decorando ou colando, né? Porque é impossível você decorar isso aqui, né? O que você tem que entender aí dessas coisas? Os pontos centrais. Se você entender o ponto central, acredito eu que você consiga responder. Por exemplo, nessa sexta questão aqui, e isso, calma, nessa sexta questão, é só eu lembrar que hoje a gente tem o desaparecimento e o surgimento de diversas profissões, e aí a gente vai lembrando das profissões que não existem mais e das profissões que começaram a aparecer, né? Posso falar? Pode falar, Luiz. Depois o Otávio fala, que ele pediu palavra aí. A internet criou muitos empregos, como tirou. Ela deu surgimento aos blogueiros, YouTube, entre outros. Ela também tirou, por exemplo, agrônomos e agricultores. Sim, ok. Por que tirou agrônomos e agricultores? Porque hoje o maquinário do espaço rural ele está altíssimo, né? Hoje você pode plantar, colher, irrigar, tudo usando máquinas. Então, automaticamente, você não precisa mais das pessoas para fazer o trabalho manual. Enquanto você precisava de 10 pessoas para fazer o trabalho manual, você precisa agora de uma pessoa que ela só vai lá apertar o botão da máquina. Então, realmente, é isso aí que eu estava falando, Julinha. Entendeu o conceito central, que aí você consegue responder sem precisar estar tão preocupado aí em decorar tudo isso que você escreve. Respostas longas são boas, mas são boas se você entender o conceito central. Otávio, você pediu palavra. Quer falar alguma coisa? Tá bom, era isso mesmo. Professor, na sétima questão, quero ver se confirma. O que é um mundo multipolar e o que diferencia da ordem bipolar? Pode responder, Julinha. É muito grande, porque tá no chat, mas no Word não tá tão assim, não. É sério. Como a ordem mundial multipolar, podemos compreender um conjunto de países atuam, controlam bem, decidindo os principais acontecimentos do mundo.
esses são mais influentes economicamente, principalmente. É porque tem muita linguiça aqui, né? Muita injeção de linguiça. Aqui é uma resposta de internet. Realmente o Daniel acertou aí. Quando tem injeção de linguiça, o professor percebe logo. Por isso que vocês não enganam o professor, né? Já na ordem bipolar, temos dois países responsáveis por tais influências, que eram na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Então, vamos lá. Professor, Oi. eu botei uma resposta bem mais curta. Certo, vamos lá. O mundo multipolar, atualmente, é um mundo que tem muitos polos de poder. Já o Sim. mundo bipolar só tem 2. Ok. É basicamente isso. Lembrando que quando a gente fala de multipolaridade e bipolaridade, a gente está falando de polaridade econômica, né? Na Guerra Fria, a gente tinha a econômica bélica, porque o Exército Vermelho Russo e o Exército Americano, né, estadunidense, melhor dizendo, eles eram os exércitos, os poderios bélicos maiores que a gente tinha no mundo. Era tanto econômico quanto bélico. Hoje, nós conhecemos o mundo como um mundo unimultipolar. Por que unimultipolar? Porque uni vem de que, após a derrocada da União Soviética, existe apenas um poder militar no mundo, um grande poder militar, que é o poder estadunidense. O Otávio, que gosta de coisas militares, ele sabe que as questões militares estadunidenses são muito mais avançadas, né? Ele pode concordar comigo aqui. E a multipolar, né? Unimultipolar, porque na economia existem, né, potências econômicas consideráveis. E a gente pode citar o Japão, a gente pode citar a Alemanha, a gente pode citar a França, ou seja, não é só um país, são vários. Então a gente conhece assim, unimultipolar hoje, né? Quando a gente fala de multipolar, a gente está só na questão econômica. Quando a gente está unimultipolar, a gente está na questão bélico-econômica. Conseguiram compreender? Tudo ok? Tudo. Ó, o que eu coloquei, professor. Eu entendi, mas eu vou falar. Ordem multipolar. Conjunto de países que estão controlando bem como decidindo os principais acontecimentos do mundo. Ordem bipolar. Temos dois países responsáveis por tais influências que era na Guerra Fria. Exatamente. Exatamente isso, Carlos. Você já usaram caneta para coçar o lugar, assim, coçar o cabelo, coçar as costas? Sim. Eu faço isso direto. Mas vamos lá. A revisão. Minha esposa está aqui, fiscalizando vocês. Oitava questão. Né? Qual o tipo de bloco econômico mais completo? E está pedindo para caracterizar. Aí a gente teve uma pequena confusão na terça-feira, não foi? Que uns falaram uma coisa, outros falaram outra, mas as duas estavam certas e eu ajudei vocês com isso. Querem responder? Eu coloquei só mercado comum, além de reduzir até elimina. Desculpa, eu não entendi o final. Além de reduzir até elimina. Sim, elimina o quê? Aí eu parei aí. Ah, tá. Tá incompleta. Vamos lá, vamos olhar uma outra questão para saber se. Beleza, quem botou o mercado comum? Qual foi a caracterização? Se eu não me engano, o Daniel colocou União Econômica e Política, se eu não me engano. Eu sempre me esqueço. Jolinha, como foi que você caracterizou aí o
Professor, não vou deixar o senhor no vácuo, não, professor. Vou responder aqui. Pois é. É a 8ª, né? Eu não 8ª caracterizei. questão. Ah, beleza. Quem quer responder a caracterização do bloco? Professor, era Oi. em que estava mesmo esses negócios de mercado comum? Vamos lá. Eu vou ajudar vocês. Quando a gente fala sobre mercado comum, a gente tem o mercado comum e a gente tem união política e monetária. Ambos são os tipos mais completos. E ambos só tem um bloco que os representa, que é a União Europeia. Isso aí, acho que vocês já sabem, beleza? Qual é a característica, por exemplo, do mercado comum, né? No mercado comum, a gente tem o livre comércio, livre circulação de pessoas, livre circulação de informações, né? Capitais e bens, ou seja, as pessoas elas circulam, elas podem ir para todos os lugares, e aí na União Europeia a gente tem isso bem claro, né? Existem linhas férreas, por exemplo, linhas de trem, que simplesmente ultrapassam aí países, não? São linhas transfronteiriças, né, que a gente chama. Na União Política e Monetária, a gente tem essa integração de pessoas, de capitais, de informações, né, de mercadorias, mais uma integração política. O que seria uma integração política? Uma legislação parecida, alguns impostos equivalentes, ou seja, iguais, né? Leis de trabalho iguais, né? Algumas políticas de importação e exportação com os mesmos tipos de impostos. Então, a gente não tem apenas algo no sentido comercial, mas a gente tem também questões políticas. O principal fator que diferencia o mercado comum da União Política e Monetária é justamente esse, a questão política. E o principal exemplo que vocês podem lembrar, que vocês podem saber, é a adoção de moeda única. Todo mundo sabe aqui qual é a moeda utilizada na União Europeia, não sabem? Qual é a moeda utilizada na União Europeia? O euro. O euro, exatamente. O euro é a moeda da União Europeia. Existem países que não usam o euro? Existem. Está na União Europeia, tudo bem. A Dinamarca não usa, o Reino Unido, embora tenha saído, né? Mas desde a criação do euro já não usava, né? Mas o euro, todos os outros países da União Europeia utilizavam. Então, isso é o que caracteriza a União Política e Monetária. Tipo, é o estágio mais completo que envolve até as questões políticas aí, beleza? Entenderam a diferença de mercado comum para a União Política e Monetária? A diferença entre os dois? Sim. Sim, né? Só tem um bloco... Oi, diga aí, Luiz. Pode dizer. Eu posso acrescentar minha resposta com... Eu coloquei, né? Além de reduzir as taxas de importação e exportação? Sim, pode ser também. Envolve a livre circulação de pessoas, né? Isso quando você fala de mercado comum. Internet né? travando. Sim, eu estou percebendo. Só tem um bloco que chega nesse nível, tanto do mercado comum como da União Política e Monetária, que é justamente a União Europeia. Só ela chega nesse nível aí, avançadíssimo, né? A Europa ela tem uma característica de sempre procurar aglomerar, né? De sempre procurar conglomerar, na verdade. A gente percebe isso nas antigas Grécia, nas antigas Roma, né? Sempre aquele território gigantesco que todos os países faziam parte de um mesmo bolo. Aí nós temos a União Soviética, né? Que a União Soviética é um conglomerado de países, e nós temos aí a União Europeia, que foi
criada justamente para reagir ao Plano Marshall, né, que era aquele plano estadunidense para recuperar os países que perderam a guerra, em troca tendo a sua dependência, né? Então, a União Europeia ela se junta, os países europeus eles se juntam e formam a União Europeia para contrapor isso, para não deixar que os Estados Unidos dominassem a bagaça. E aí é justamente isso que faz a União Europeia ser tão integradora, né? Ser tão aglomeradora ali de políticas e de questões econômicas. É muito diferente dos Estados Unidos e o NAFTA, por exemplo, que a gente só tem uma questão de preferência comercial, nada mais do que isso, né? Inclusive, por exemplo, Estados Unidos e México fazem parte do mesmo bloco econômico, mas eles têm sérios problemas fronteiriços, né? E Donald Trump com aquela ideia de construir um muro para não deixar os mexicanos passarem. Então, vocês imaginem a diferença de NAFTA, que é um bloco econômico, para a União Europeia. Enquanto um constrói uma ferrovia para um e outro passar de um lugar para outro, o outro constrói um muro. E aí vocês conseguem entender claramente a diferença. Apresente 2 argumentos que justifiquem a importância de formação de blocos econômicos. O que é que vocês pensaram aí nessa resposta? Bora. Tomar banho. Vamos, tá rindo, é? E aí, o que é que vocês pensaram? Ninguém conseguiu responder essa questão, não? Vai, meu filho vai tomar banho. Ele toma banho esse horário e depois à noite, para ficar de boinhas. Não precisa. Já vamos. Vamos. 1, parcerias comerciais são importantes para manter a economia do país. E 2, quem é que pode ajudar o Daniel? Nós temos também, por exemplo, a dinamização econômica, né? O que seria isso? Os blocos eles se juntam não apenas para se ajudar mutuamente, mas para competir de forma igual ou menos desigual com outros blocos, né? E isso, a diminuição de tarifas alfandegárias e impostos, também serviria. É basicamente, né, eu acho que eu até falei isso com vocês, né, as panelinhas do BBB, né, a galera se junta para se ajudar e combater as outras panelinhas, né? É basicamente isso. Fale um pouco sobre BRICS e Mercosul, considerando o contexto brasileiro. O que é que vocês responderam aí? O que são os BRICS, né? E o que é o Mercosul? E qual é a importância do Brasil, tanto nos BRICS como no Mercosul, né? Quem responde essa? Cadê as respostas longas da Júlia? Oi. Vou responder para vocês, porque falta 2 minutos para a aula acabar, senão vocês vão ficar sem a resposta. BRICS são os 5 países ali, né? Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China, né? Países emergentes. O que é um país emergente? Um país que está crescendo constantemente nos últimos anos, né? E o Brasil é um país importante nos BRICS, inclusive já comandou os BRICS em 2019, se eu não me engano. E esses países eles são extremamente importantes. Tem um país aí dos BRICS que ele está destoando dos demais, né? Que é esse país dos BRICS aí que está saindo da curva, está crescendo demais dentro dos BRICS. China, gente. China está crescendo demais, né? Está saindo da curva, mas ainda é um país emergente, né?
há expectativas de que em 2028 a China ultrapasse a economia estadunidense. E o Mercosul, né, é o bloco econômico da América do Sul. Aí já é outra coisa, né? BRICS é uma associação informal e o Mercosul é um bloco econômico, né? E o Brasil é o país maior economicamente falando do Mercosul. E é por isso que, por exemplo, quando a gente tem a tentativa de implantação da ALCA, né, que era aquela associação, aquele bloco econômico que era de toda a América, né, que iria ser comandado pelos Estados Unidos, o Brasil não deixa que isso aconteça. Por quê? Porque se o Brasil deixasse com que isso acontecesse, o Brasil deixaria de ser o país mais importante e viraria apenas mais um. No Mercosul, ele é o país mais importante. Se ele fosse participar da ALCA, quem seria o bambambam seria justamente os Estados Unidos. Então, o Brasil lidera a frente justamente para não aderirem à ALCA. Isso é muito importante que vocês lembrem, beleza? Beijo para vocês. Espero que vocês respondam bem a prova. O Luiz Gustavo chegou agora. Tchau, professor. Bom dia. A Evelyn estava pedindo o link. Dá para você escrever no chat a resposta aí da 10, fazendo favor? A resposta da 10ª? Mas eu tenho que ir para outra aula já, eu não consigo escrever. Carlos, deixa o professor ir para outra aula, Carlos. Ah, tá. Fica aprendendo diga ela que responda, vá na fé e vai dar tudo certo. Como fala o MC, dá foco, força e fé, né? Tchau, até a prova.